Boa noite a todos, eu sou Felipe Santos e agora vamos estar aqui abordando um resumo sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida, você possa crescer, entender. O conhecimento ele traz crescimento, então que você possa nesse momento entender aqui tudo que nós vamos falar. Se precisar você voltar o vídeo, tem esse vídeo como um modo de estudo mesmo para você fortalecer a sua fé e a sua caminhada cristã. Nesse resumo nós vamos estar abordando alguns pontos principais da carta. Nós vamos estar falando sobre um contexto histórico, sobre algo que Paulo escreve ali para fortalecer aqueles irmãos na igreja de Tessalonicense, que possa lhe fortalecer também. Essa carta é escrita por Paulo logo após a sua segunda viagem missionária, onde ele passa ali naquela região de Tessalônica, junto com Silas. E aquela igreja ela recebe Paulo e Silas ali, e Paulo começa a pregar e a quebrar alguns ensinamentos que tinha ali naquela cidade, onde as pessoas eram ensinadas sobre a morte. Quando morria, ia para um lugar que não era. Quem tinha mais condições ia para um lugar cheio de regalias, quem não tinha ia para um fundo de um poço escuro. Então as pessoas eram ensinadas essas mentiras, né? E Paulo chega ali naquela região e prega o verdadeiro evangelho sobre a vinda de Cristo, sobre a salvação genuína, né? E aquelas pessoas ali assimilam muito bem, e as pessoas começam a responder aquele ensinamento de Paulo e Silas ali, e começam a se converter verdadeiramente a Cristo. Então a gente vai estar abordando esses temas aqui agora. Vou abrir aqui nesse momento o slide, que você possa entender, compreender, né, cada ensinamento que nós vamos estar passando aqui. Então, o tema geral dessa carta é sobre a vinda de Cristo, com relação. Paulo fala ali sobre o ânimo, né, de servir a Jesus Cristo, sobre um consolo que seria quando Jesus Cristo retorna para buscar a sua igreja. E ele aborda também sobre a vigilância, se manter vigiando ali, sobre os ensinamentos, sobre o que aquele governo de César impunha, né, sobre aquelas pessoas. E sobre a santificação, Paulo vai abordar muito sobre a questão do casamento, sobre a pureza sexual. Então ele também fala bastante sobre isso na carta. Vamos lá. Então, aqui é um pequeno esboço sobre a carta, né? Que é sobre a vinda do Senhor, que é a esperança daquela igreja, né? Para aqueles novo convertidos ali, para os recém-convertidos. O capítulo 12 ele vai falar sobre o ânimo, o servo fiel, como é bom servir a Cristo com essa esperança, né, de receber a salvação eterna, quebrando os ensinamentos ali daquela região naquela época. E vai falar sobre a pureza, né, para os irmãos no capítulo 3. A pureza na questão da... Era uma região que era muito... prestava cultos ali a deusas da sexualidade, a deuses da libertinagem mesmo ali, de cultos sexuais mesmo, onde a prostituição, né, era muito forte naquela região. E Paulo chega com esse evangelho para combater tudo isso. E essa carta também, ele fala muito sobre isso, porque todas as cartas de Paulo, ele vai tratar sobre problemas da igreja, né? Ele vai tentar resolver, vai tentar trazer explicações para aqueles irmãos. E aqui nessa carta ele aborda isso. A consolação para as pessoas também, que surgiu vários problemas ali em relação às pessoas que já tinham morrido antes, né? Quem morreu antes de conhecer, então Paulo também vai trazer esse consolo, que quem morreu antes ali, os parentes, né, daquelas pessoas, Paulo também vai falar sobre isso. E despertar aquela igreja, né, para viver, continuar cada dia mais se santificando, cada dia mais procurando trazer essa santificação verdadeira para o grande dia da volta de Cristo, que é como ele encerra essa primeira carta. Então, as palavras-chave da carta é a volta de Cristo, santidade, amor e a esperança futura, que a gente já comentou, né? Ele vai trazer como base nessa carta esses pontos aí. Versículo-chave.
1 Tessalonicenses 3:6, vindo, porém, agora Timóteo de vós, para nós, que é quando ele envia, Paulo vai enviar Timóteo para ver como que está a igreja, como que está a situação da igreja em Tessalonicenses, que é quando ele vai escrever a carta. Timóteo traz, né, para Paulo ali notícias sobre a igreja em Tessalônica, que é onde Paulo vai tentar resolver as problemáticas, vai saudar a igreja, vai se alegrar com aqueles irmãos, né? Então Timóteo foi quem fez essa ponte de trazer notícias até Paulo. E aí Paulo vai falar aí, ó, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, né? Vai enfatizar o amor da igreja e para com todos. A exemplo do nosso amor por vocês. Paulo amava muito essa igreja em Tessalonicense. Quando Paulo esteve lá, foi curto o período que Paulo esteve, ele viu que a igreja realmente era apaixonada por aquele ensinamento, apaixonada por que Paulo ensinava. Então foi muito rápido, a mensagem de Paulo alcançou muito rápido aquelas pessoas, e Paulo se apaixonou por aquele povo e teve que sair dali de forma repentina, né, muito rápido. Então Paulo se preocupava muito com essa igreja, que a gente pode ver. Então, capítulo 1 ele vai fazer a saudação, vai falar sobre gratidão e fidelidade, né? Paulo dá graças, porque Timóteo, aqui Paulo já está escrevendo a carta, Timóteo já trouxe até ele, né, como que estava, já resumiu ali como que estava a igreja em Tessalonicenses, e aí ele vai começar a escrever. Paulo dá graça a Deus, né, por cada irmão ali, vai destacar a fé e o amor daquela igreja ali, né? Vai falar sobre a questão deles terem largado aqueles ídolos. Quando ele vai falar aqui de ídolos, ele está falando também daquela prática que aquele povo tinha, prática de cultos de libertinagem, prática de cultos sexuais, adorando deusas ali, de sexualidade mesmo e de prostituição. E vários outros deuses que eles adoravam ali naquela região. Então ele vai destacar também como ele se alegra por esse povo ter largado tudo isso e passado a adorar somente a Jesus Cristo. Então o primeiro capítulo dessa carta ele vai enfatizar isso. Paulo dá graças a Deus, se alegra pela fé e pelo amor e por eles terem mudado de vida. E aí vem no capítulo 2, ele vai falar sobre o amor, né, como que ele ama, que eu já falei anteriormente. Como que Paulo sente falta com certeza dessa igreja, né? Ele teve que sair dali fugido. E aí ele vai, aqui nesse capítulo 2, ele vai abordar alguns temas sobre que nunca pediu dinheiro. Paulo ele chegou ali naquela cidade, ele começou a construir tendas, começou a trabalhar, e assim ele foi cativando aquele povo. Ele não chegou lá para querer extorquir o povo, para querer ganhar com o povo, mas ele chegou para servir. E chama muita atenção aqui nesse capítulo que ele vai enfatizar. Que ele fala que nunca pediu nada de dinheiro naquele povo, nunca quis realmente tirar nada deles, mas Paulo foi ali naquela cidade para somar com aquele povo, para derramar na vida daquele povo. E aí ele vai aqui também no capítulo 2 falar sobre a perseguição, né? A perseguição que faz parte da vida cristã, que aquela igreja, por ter mudado, por ter largado a vida de pecado que ela vivia ali, que vivia presa ao governo de César, por ter abandonado isso, começou a ser perseguido, né? Os irmãos ali em Tessalônica começaram a ser perseguidos por aquele governo por ter decidido mudar de vida, né? Então Paulo também vai enfatizar no capítulo 2 sobre essa perseguição, né? No capítulo 3 ele vai falar um pouco sobre a preocupação dele sobre a questão da fé, do amor, se esses irmãos, como que esses irmãos estão lidando com as perseguições, como que está a fé desses irmãos na igreja em Tessalônica, né? E aí Paulo vai falar um pouco sobre isso, sobre a visita de Timóteo, sobre as notícias que Timóteo trouxe, né? E aí ele vai dar um estímulo, que é as perseguições, que todo o sofrimento que essa igreja está passando ali, né, vai ser muito bem recompensada com a volta de Cristo. Paulo sempre tenta mostrar para essa igreja em Tessalonicenses, através dessa carta, que há uma recompensa para aqueles que são perseguidos pelo amor de Cristo, que há uma recompensa para cada um daqueles que largaram os ídolos, que largaram aquela vida pecaminosa e que continuam firmes na fé, né? Essa carta vai trazer esse incentivo. E no capítulo 4 ele vai falar muito sobre a pureza, né?
sobre a santidade, que a gente já citou, que é como se fosse um fechamento aqui, né, da carta. Ele incentiva a continuarem ali firmes no Senhor, servindo por meio do trabalho, do compromisso, que nem você pode ver. Ele vai falar sobre os temas que Timóteo trouxe para ele, que é sobre a questão da morte, né? Aqueles que morreram, para onde vão, e é uma preocupação de Paulo, e ele vai ensinar um pouco aqui nessa primeira carta. Na segunda carta ele vai falar também, mais para frente a gente vai ver que ele vai falar um pouco sobre isso também na segunda carta, mas a primeira carta ele faz uma pequena introdução sobre essa questão, né? Dos que morreram, sobre a morte e a ressurreição, como que vai ser. Então, porque era problemática daquela igreja. Então Paulo tentou solucionar, né? Trazer uma clareza para essa igreja através desse ensinamento. E partindo para a conclusão, que é o ponto-chave aqui da carta, para você assimilar, né? Paulo traz esses pontos aí. Seguir a Jesus produz uma maneira de viver contra a cultura do mundo. Ele está falando sobre a cultura daquele lugar, daquela cidade que era governada por César, pelo imperador ali, onde ele impunha o povo a servir a ele, e quem servisse ia para um lugar bom, quem não servisse ia para um lugar mau, né? E aí Paulo quebrou tudo isso, trazendo o verdadeiro rei, que é Jesus Cristo, né? Que não existe nenhum outro rei, nenhum outro Deus. E aí quebrou essa cultura. E aí a hostilidade do mundo, né, que é a perseguição por escolher Jesus Cristo. Paulo vai falar sobre essa hostilidade, que é a pressão do povo, a pressão contra o povo de Deus, né? É respondida sempre com amor e generosidade, trabalho. Paulo sempre vai dizer que o trabalho para servir os outros vai vencer essa perseguição. O amor sempre vai ser a chave para vencer, né, essa perseguição. Vai ser o diferencial da Igreja de Cristo. E o modo de vida motivado pela esperança. Paulo também vai abordar muito aqui nessa carta essa questão da esperança, né? A igreja perseguida tem a esperança da volta de Cristo, o reino vindouro. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, a recompensa de quem permaneceu na fé, de quem não abandonou ali a sua fé por conta da perseguição e da pressão sofrida, né, pela igreja. Então, esses são os pontos chaves aqui dessa carta, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Espero que você possa entender, assimilar, que se precisar volte de novo, escute novamente, leia os slides, vá nas referências, para você entender mais a fundo também, se você quiser, sobre essa questão dessa carta, né? Que é muito importante até para nós. O que mais chama a atenção também é que essa carta foi escrita há muitos anos atrás para a igreja de Tessalonicenses, mas como ela reflete hoje na nossa caminhada, como ela reflete hoje na minha vida cristã, na sua vida cristã. Então é muito importante a gente estudar a fundo e saber a história, como que aconteceu, por que Paulo escreveu, para nos incentivar também e que nós possamos aplicar isso na nossa caminhada, que vai ser muito importante. Para quê? Para que nós possamos gerar esses pontos que Paulo deu aqui. Seguir a Jesus de maneira contrária ao mundo. A hostilidade do mundo nós respondemos com amor e generosidade. E a nossa vida tem que ser motivada pela esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar e nós vamos para a glória junto com Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que esse vídeo possa trazer crescimento para a sua caminhada cristã. Grande abraço.